Pessoal, bom dia. Eu resolvi fazer esse vídeo para a gente revisar o conteúdo, que eu acho melhor assim, eu explicando certas coisas, certos conceitos, fica mais fácil para vocês entenderem. Mas quem preferir não ver o vídeo, eu vou deixar um resumo logo abaixo, que aí fica ao critério de vocês. Vocês veem o resumo, leiam o resumo, se vocês veem o vídeo. Quem optar pelos dois, agradeço também, que é o mais certo a se fazer. Então vamos lá, vou ser bastante breve, porque acho que o conteúdo ficou um pouco grande, ele é um pouco grande, e eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Então, o tema nosso é luz. O que é a luz? A luz é uma onda. Ela é uma onda eletromagnética e é o único tipo de onda que é capaz de se propagar, né? Se transmitir através do vácuo. O que é o vácuo, pessoal? O vácuo é, o espaço, é aquele espaço vazio que existe no universo, entre um planeta e outro, entre outro planeta, o Sol, galáxias e por aí vai. Quando você vê aquela dimensão que fala tal planeta está a tantos anos-luz, tal planeta está a tantos anos-luz, é realmente por causa disso. Que é o tempo que a luz do Sol demora para chegar a esse planeta, entendeu? Então é por isso que a luz é a única onda capaz de se propagar no vácuo. Tá. A luz, ela tem um que a gente chama de fenômenos ópticos. O que seria eles? São três. São refração, reflexão e absorção. O que seria então refração da luz? Refração da luz, pessoal, assim, vou até dar um exemplo aqui para vocês, que tá esse copo aqui, ó, d'água, normal. Acho que vai dar para vocês verem aí, ó. Se eu pegar esse lápis aqui, ó, e colocar neles, você vê, ó, que tem uma diferença entre ele fora d'água e ele dentro d'água. Ele está mais torto, entendeu? Essa é a refração da luz, que ela ocorre quando ela passa por um meio e é levemente desviada para outro, tá? Então esse é o fenômeno de refração. Reflexão. Reflexão, o próprio nome fala, né? Até às vezes a gente usa bastante no vocabulário reflexo. O reflexo é aquilo ali. Você olhou no espelho, olhou em um meio que consegue não absorver a luz, mas ela conseguir que a luz chegue nela, ela refletir de volta, capaz de você ver a sua imagem, é o meio reflexivo. É o caso de espelhos, até o próprio celular, quando ele está desligado, você consegue essa capacidade. As meninas sabem muito bem disso. E por último, a absorção da luz. O que seria a absorção da luz, pessoal? Seria quando a luz chega ao meio e você não consegue mais ver ela. É o que acontece, por exemplo, ali em algum meio escuro. Se fosse uma parede escura, se bem que essa parede minha que é escura, mas não existe mais parede, né? A luz chega e ela não é refletida, ela não tem a refração dela, ela simplesmente é absorvida. Então, a absorção da luz. Esses são os três fenômenos ópticos, tá? E aí vem também os corpos luminosos e os corpos iluminados. O que seriam os corpos luminosos, pessoal? São aquele tipo de corpos que produzem a própria luz, ou seja, tem luz própria. A maioria dos corpos luminosos estão no universo, né? A maioria são as estrelas, como o Sol, assim, o Sol é estrela também, né? Várias outras estrelas e são os tipos mais básicos e mais fáceis de explicar para vocês. E os corpos iluminados? Os iluminados, como o próprio nome diz, eles não possuem luz própria, mas eles são capazes de iluminar. Como? Exemplos, uma lanterna, o fogo, por exemplo, se acender uma fogueira, ele não tem luz própria. Por quê? Porque ele foi induzido a ser aceso, né? Mas mesmo assim ele consegue iluminar. Minha própria lâmpada que está aqui, tem uma luminária aqui também, todos são corpos iluminados, que eles produzem luz, mas de uma forma artificial, tá? Tem os meios ópticos também, que seriam os meios ópticos. São três, que são os transparentes, translúcidos e opacos. São semelhantes aos fenômenos ópticos. Então, meios transparentes é quando a luz entra e você consegue ver do outro lado. O exemplo básico, de novo, vou pegar aqui meu copo d'água, está aqui, ó. A luz entra, você consegue ver, ó, normal, lá atrás, tranquilamente, tá? Então, assim, é um meio transparente. O vidro de um carro, algumas janelas, bem que a maioria das janelas são hoje de meio translúcido, né? Que eu vou explicar aqui agora. O que são os translúcidos, então? Ao passo que o transparente entra e deixa você e permite você ver do outro lado perfeitamente, o translúcido não. A luz entra, passa, só que ela passa parcialmente ou borrada, vamos dizer. Que é o exemplo que eu tenho outro copo aqui, ó. Ele tem essas estruturinhas aqui, ó, que tá vendo? Você consegue ver que há alguma coisa lá atrás, só que não tão nítido quanto transparente. Isso é o meio translúcido. Geralmente as janelas são feitas de um vidro com essas texturas, até a minha aqui eu não vou mostrar porque senão atrapalha retornar o foco da câmera.
Mas a janela da sua casa, acredito com quase 100% de certeza que é um vidro translúcido, que a pessoa consegue enxergar que tem alguma coisa lá, mas não tão nitidamente, tá? Que até é para segurança e proteção. E o último meio, que é o meio opaco. O meio opaco, ele é aquele que você não consegue ver. Que é a questão, por exemplo, aqui, se você olhar para trás, você não consegue ver mais nada, onde a luz chega e fica. Ela não reflete, ela não transparece, ela não faz nada, ela simplesmente chega e fica, semelhante à absorção. Ahn, Formação da cor, para finalizar aqui nas luzes, na questão da luz. Formação da cor, pessoal, essa luz que é emitida do Sol e chega até aqui, em qualquer lugar do universo, ela tem um aspecto branco, entendeu? Toda luz ela é branca. Como é que ela se transforma em cor? No nosso corpo, existe uma estrutura atrás dos nossos olhos chamado cristalino, ou prisma também, depende, mas assim, a forma mais correta é cristalino. Quando a luz atravessa essa estrutura ela é bem adaptada ao longo da evolução para poder ser convertida em cores. Então, quando ela entra branca nos nossos olhos e através dessa estrutura ela converte em cores. Por isso que vocês estão vendo todas as cores que você consegue ver nesse vídeo ou até também aí no seu quarto se você olhar. Isso é graças ao cristalino que converte a luz branca em todas as cores que vocês estão vendo. Para vocês entenderem também, existe fenômeno na natureza que explicam isso. A formação do arco-íris é desse mesmo sistema. Quando chove ou está para chover, a atmosfera terrestre, aquela água fica ali, ó, bastante armazenada, começa a chover garoa. O que acontece? Essa água ela é um meio transparente, né? Quando a luz atravessa essa água, essa gotinha d'água consegue funcionar como um prisma. Então ela decompõe todas as outras cores. Então fica igual a cor do arco-íris. Fica bastante bonito. Por isso que você consegue ver o arco-íris. Que é aquelas gotas de água funcionando como prisma e decompondo a cor para você conseguir ver ela. Isso acontece também em algumas cachoeiras altas, se vocês observarem. Ou até mesmo assim, se eu pegar esse copo d'água que está aqui e deixasse refletir um raio de luz diretamente, né, um raio de luz natural, vocês iam conseguir ver que do outro lado ia formar um pequeno arco-íris. Vocês já devem ter visto isso alguma vez na vida. E aí eu entro na minha última questão também. A luz ela é uma onda que só se propaga reta, que é como eu expliquei aqui para vocês. Se vocês chegarem em um lugar escuro, por exemplo, um pouco escuro, e tiver uma pequena fresta, um furinho, vocês podem ver que ela entra e ela segue reta, transversal, ou reta assim, ou transversal, mas sempre fica reta. O exemplo básico também é você no seu quarto. Seu quarto está todo fechado, cortina fechada, janela fechada, todo escuro. E aí começa a amanhecer. Você vê que a fresta da sua porta, a luz ela passa assim, ó, ela vem reta. Segue ali o chão, ela nunca sobe nem tudo mais, ela vem reta e segue o chão. Ok? Para finalizar, que eu até dei o exemplo da luz aqui no quarto e tudo mais, a última característica da onda luz é que ela se propaga em todas as direções. Que, por exemplo, se eu fechar minha janela aqui agora e o quarto vai ficar escuro, obviamente. Se eu ligar minha lâmpada, ela vai iluminar todo o ambiente. É a mesma coisa se você estiver na natureza, no ambiente muito escuro. Você acende uma tocha, uma fogueira, você não vai iluminar ele todo, mas uma grande fração da área que você está ali redonda, ela vai ser iluminada. Então a luz é capaz de se propagar em todas as direções. Tá, vamos aqui ao som então. O som é mais rápido. O som é uma onda mecânica. O que seria isso? Uma onda que pode ser produzida. Igual o fato de eu estar falando aqui com vocês é o fato de eu estar produzindo som. Se eu bater uma palma, estou produzindo som. Então o som é uma onda mecânica. E como assim eu estou conseguindo falar e vocês ouvirem através da conversão do vídeo, mas mesmo se eu estivesse explicando na sala de aula, todos estariam ouvindo. Por quê? Porque o som também se propaga em todas as direções. Só que o som viaja mais numa velocidade bem menor que a luz. Não sei se vocês já viram, tanto no relâmpago quanto um cara soltando foguete, você vê ali o brilho, né? E aí depois vem o som, porque a luz viaja muito mais rápido que o som. O som também ele possui duas características, que é o infrassom e o ultrassom. Infrassons são sons que ele tem a frequência abaixo de 20 Hz. Hertz é a medida que você calcula o som. Então, infrassons são abaixo de 20 Hz. São sons praticamente inaudíveis pela nossa audição. Que tipo de som seria esse? Sons que são produzidos pelos morcegos e pelas baleias, que elas emitem um som, esse infrassom rebate algum ambiente e retorna para eles. Então, eles sabem o que tem na frente, conseguem desviar, ultrapassar, até conseguir caçar desse jeito.
Existem os ultrassons. Os ultrassons são praticamente perceptíveis pela nossa audição. E eles são sons acima de 20.000 Hz, ok? O ultrassom ele tem uma utilidade muito básica aqui na medicina, né, para o ser humano, que é a questão de você conseguir saber se o bebê está bem ou do sexo do bebê. Como o equipamento de ultrassom funciona? Ele tem um emitidor, né, um emissor de som, dali está a barriga da pessoa, da mulher, né? Quando você coloca esse emissor, ele transmite um pulso sonoro, esse som rebate ali no bebê e na área do útero, né, da mulher, e ele é rebatido de volta. Através disso aí, esse aparelho converte essa frequência sonora em imagem, aí você consegue ver a criança. É... Por isso que ele não é tão nítido. Hoje existem alguns ultrassons mais nítidos, né, mas vai ver que você não consegue ver tão nitidamente, porque não é através de vídeo que ocorre, é através de som, ok? Para finalizar aqui, eu tenho as propriedades do som, que são três. São ela, intensidade, timbre e altura. O que seria intensidade? Intensidade é quanto um som permanece e se propaga em uma determinada quantidade de tempo. Por exemplo, aqui, ó, se eu fosse gritar, eu ficasse gritando muito, 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 ia ser um som relativamente intenso. Uma turbina de avião, às vezes que você está no aeroporto, fica ligado ali, ó, minutos, 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 até quase horas, ela é um som de intensidade muito forte, que ele é muito alto e ele continua, 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 ou seja, está relacionado à intensidade do som. Timbre. Timbre seria a mesma coisa aqui, ó, se eu repetisse uma frase completa aqui, ó. E aí você, um aluno que está praticamente entrando na puberdade, não tem a voz ainda formada, falasse a mesma, ou até uma aluna, a aluna pelo fato de ser mulher, a corda vocal dela ser mais fina, o timbre seria diferente. E do outro aluno também seria diferente. É a mesma frase, mas com timbres diferentes. A mesma coisa também acontece com instrumentos musicais. Se você pegar um piano, um violão e deixa eu ver aqui, um piano, um violão e uma bateria, uma flauta, que é mais fácil. Todas elas tocarem a mesma nota musical, o som vai ser diferente, mas a mesma nota musical. Por quê? Porque o timbre dos instrumentos são diferentes, tá? E para finalizar, a altura. A altura é aquela questão, ela vai tanto para mais quanto para menos. Se eu alterar a minha voz aqui, é uma altura onde eu aumentei. Se eu falar um pouco mais baixo, é uma altura baixa, ou seja, questão de altura, tá? Vou finalizar por aqui, espero que vocês façam a atividade com bastante atenção. Quem quiser rever e reler o conteúdo abaixo, leiam também. Quem quiser tirar dúvida, tirem também. Vocês só vão fazer atividade a partir das 8h30. Boa atividade, levem a sério, por favor. E muito obrigado.